Como fazer stories para vender terapias mesmo sem mostrar tudo da sua rotina. Essa aula é sobre isso. Meu nome é Camila Fernandes, eu sou mentora de terapeutas prósperas e quero viver desse anseio de alma com mais leveza, com mais fluidez. E hoje, já vou direto ao ponto, tá? Porque comigo é assim, objetiva e prática. Você precisa compreender alguns pontos sobre fazer stories, tá? Mesmo que hoje você pense assim, minha vida não é tão interessante assim para eu mostrar ali nos stories, para e pensa comigo aqui se faz sentido o que eu vou falar. Primeiro, que isso acontece geralmente quando a gente está se comparando com a vida das blogueiras, das famosas que a gente segue, né? Porque até então, as pessoas que a gente admira, que a gente gosta, a gente nem tinha acesso à realidade delas no passado, né? Depois que veio a rede social, que vieram os stories, a gente começou de uma forma muito próxima ver realidades que às vezes não condizem muito com a nossa, né? Realidades distantes ou que você ainda quer alcançar, que a gente ainda almeja e tudo mais. E aí a gente começou a desenvolver, principalmente quem não estuda marketing, que não conhece marketing, começou a se comparar muito, a falar, nossa, mas fulano tá ali naquele lugar, ou tá viajando, tá com uma vida totalmente interessante. E eu vou compartilhar o que se eu só trabalho dentro de casa, ou eu só trabalho na clínica atendendo, né? Ou eu só atendo online as pessoas, enfim. O que você precisa entender, talvez você não saiba. A estratégia das blogueiras é esse lifestyle, né? E o que isso significa? É diferente o modelo de negócio delas, porque elas estão ali para despertar aquele desejo justamente pela vida que elas têm, tá? Pelo estilo de vida que elas levam. Isso aí é estratégia de marketing, elas vão despertar esse desejo, né? Inclusive neuromarketing explica, para que a gente admire, para que a gente se inspire, para que quando elas anunciem os produtos, né, das marcas parceiras, já que o modelo de negócio delas é esse, não vou entrar no mérito aqui de certo ou errado, porque elas escolheram e tá tudo bem. E aí, como elas escolheram esse modelo e elas vão anunciar produtos de terceiros, quando elas fizerem isso, a gente está mais suscetível a comprar, porque a gente já admira, já se inspira. Gente, isso é tão inconsciente, porque muitas vezes a gente não percebe, tá? Inclusive, vou até falar de um exemplo pessoal, tem uma maquiadora que eu sigo, e ela tem a marca dela, que eu acho ela tão bonita, que eu acho ela tão pra cima, tão maravilhosa, que eu fico comprando as maquiagens dela, eu poderia comprar qualquer outra. Você percebe que é uma infinidade de opções hoje em dia? Por que eu compro dela? Então, é esse o jogo. Por isso que não dá para comparar, elas não estão vendendo serviços, elas estão vendendo ali a visão de uma vida, ainda que seja perfeita ou imperfeita, vai depender do posicionamento de cada uma, tá? Outro ponto é que mesmo que você tivesse, sei lá, todo dia em um lugar, pensa numa vida que é interessante para você. Eu viajando cada dia para um lugar, esse não é, tá? Para mim não é essa vida. Mas imagina que seja, então cada dia eu tô num lugar, eu tô viajando, e isso fosse a sua rotina. De alguma forma, em algum momento, se você repete sempre a mesma coisa, ainda que seja diferente, será que você não ia pensar assim, nossa, mas a minha vida não é tão interessante, todo dia eu tô aqui no aeroporto, será que isso é mesmo interessante? Será que não é muito óbvio para mim? Porque todo dia eu tô fazendo a mesma coisa. Então, na verdade, isso é um mito, é a forma como a gente interpreta. Porque, de repente, se você tivesse essa vida, você provavelmente ia achar repetitiva e achar que ninguém ia se interessar. E terceiro, que o nosso modelo de negócio é totalmente diferente das blogueiras. Então, é possível encontrar um meio termo entre você ter essa humanização e otimização de tempo. Porque ninguém quer, em sã consciência, passar 24 horas nos stories vivendo muito mais o on do que o off. Eu amo, mesmo trabalhando com as redes sociais, quando eu consigo desligar meu celular, quando eu não falo com ninguém, né? Quando eu tô ali presente naquele momento offline. Mas para isso acontecer, eu preciso ter uma mínima consistência. Eu preciso
conduzir esses meus stories de forma que eu me expresse, seja autêntico, mas que eu não preciso mostrar tudo, porque quem controla essa narrativa é você. Você que vai definir que tipo de história, que tipo de conteúdo você vai compartilhar, tá? Então você está perdendo a oportunidade de ajudar várias pessoas, de prosperar, porque você ainda não sabe como criar sequências de stories estratégicas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o stories não é só sobre algo intuitivo. Tive uma ideia, vou compartilhar. Não, também é sobre planejar, sobre você entender as dúvidas do seu público, os problemas que ele passa e falar sobre isso depois. Então, vamos acabar com essa ideia de que para criar stories a gente precisa mostrar tudo da nossa vida, porque não é verdade. É possível você criar stories, vender sendo autêntica, sem mostrar tudo da sua vida. Dito isso, você também vai precisar saber que, em relação aos stories, formato dinâmico, chamar atenção logo de cara é importante, colocar uma chamada, né, que faça a pessoa continuar nos seus stories, quebrar o padrão, ou seja, muitas vezes a pessoa fala andando, ela fala se arrumando, é porque é uma quebra de padrão, isso faz com que as pessoas prestem mais atenção em você. Colocar interações sempre que possível, isso vai ajudar a distribuir o seu conteúdo, a ter mais alcance. Então, quando as pessoas interagem ali nas enquetes, nas figurinhas, o Insta entende que aquele conteúdo é legal para a pessoa e começa a distribuir para cada vez mais seguidores, tá? Qualidade é muito melhor do que quantidade, porque você vai qualificar o seu seguidor, tá? É importante testar. Tudo que a gente fala é importante testar, mas o que eu digo sobre quantidade é que às vezes a gente posta sequências estratégicas maiores, sei lá, 10 stories, por exemplo, e isso é muito bom porque apesar de momentaneamente cair a visualização, quem chega até o final são pessoas muito mais qualificadas, são pessoas que querem te ouvir e que você está preparando para comprar de você. Então pensar por esse lado também é interessante e claro, não quer dizer que você precisa sempre postar sequências grandes, mas variar, testar os formatos, mesclar, faz todo sentido. Se for viável, se você conseguir, é interessante que você poste de manhã, à tarde e à noite, tá? Porque quando você postar de manhã, os stories voltam ali para a primeira bolinha, te prioriza em relação ao tempo. E isso vai acontecer o dia inteiro, à tarde e à noite. Agora, é sempre que eu consigo fazer isso? Não. Então aqui a gente está falando do ideal, mas a gente também considera o que é possível, tá? Dependendo da estratégia, é até melhor você se dedicar mais aos stories e produzir menos no feed. Então, o que eu faço geralmente? Eu atraio ali, dependendo da minha intenção do mês, um conteúdo, um volume entre 6 a 9 posts já prontos, magnéticos, preparados para converter seguidores em clientes. E aí eu fico um tempo sem postar, porque eu tenho uma estratégia de fazer a ferramenta trabalhar para mim, uma estratégia com anúncio, e aí eu potencializo, eu coloco mais energia nos stories, porque é como se fosse assim, o feed ele atrai pessoas novas para sua casa, e os stories vão receber essas pessoas, tomar um cafezinho com elas, se relacionar, se aproximar. Então é importante que você tenha esse nível de prioridade na sua cabeça, tá? E se ninguém interage hoje, se você fala sozinha, se não respondem as suas caixinhas, se não interagem, é porque você ainda não conseguiu pegar essa comunicação envolvente, irresistível, tá? Ou então, se essas pessoas até interagem, marcam nas enquetes, mas não compram, é porque você não está sabendo como extrair esse potencial dos stories. Se as pessoas ainda não enviam mensagens sobre o seu serviço, é porque você não está sabendo criar essas sequências estratégicas. Tá tudo aleatório da sua cabeça e aí realmente não flui, tá? Então é possível você fazer stories lucrativos 2 vezes mais rápido, tá? Otimizando o tempo sem mostrar tudo da sua rotina. O que você precisa para fazer isso, né? Como que você vai fazer esses stories para vender as terapias? Primeiro, você pode mostrar o que você vende sendo aplicado no seu dia a dia. Então, se você acordou e estava ansiosa, de repente você fez um reiki e melhorou. Quando você mostra isso, você está evidenciando na prática como o seu trabalho funciona. Você pode contar histórias de clientes que você atendeu, o que foi diagnosticado na sessão,
né? Como que ela chegou, como que ela saiu. Isso também é uma forma de evidenciar a sua experiência, a sua sabedoria. Falar dos erros que você já cometeu quando você não tinha acesso às ferramentas que você trabalha hoje. Isso também traz bastante consciência, clareza para essas pessoas. Vai ter que contextualizar antes de abrir as caixinhas, tá? Não é abrir do nada. Você precisa ter um contexto antes de abrir para estimular que as pessoas respondam, tá? Incentivar a interação pelo direct, porque isso também não é só bom para o algoritmo, para que mais pessoas sejam impactadas pelo seu conteúdo, mas é bom também para você ter insights de conteúdo, insights de como ofertar melhor o que você oferece. Porque quando você usa as palavras que as pessoas falam, conecta muito mais, tá? Mostrar como que você se prepara para os seus atendimentos, se você acende um incenso, se você alinha os seus chakras, se você abre ali o campo, a mesa, enfim, como você faz para se preparar. Fala da causa oculta, né? Do que foi diagnosticado no atendimento do cliente, que ele nem imaginava, né? Que estava totalmente no inconsciente ali. Quando você fala isso, você mostra para a pessoa que ela precisa de ajuda para resolver aquele problema, que muito provavelmente sozinha ela não vai conseguir. E é verdade, porque se tratando de inconsciente, de bloqueios energéticos, de coisas mais sutis, muitas vezes sozinha aquela pessoa ainda não tem ferramentas para conseguir se desvencilhar daqueles desafios, tá? Então aqui eu trouxe algumas ideias para você já começar a fazer stories e vender as terapias, despertar desejos. E olha só, inclusive com essas aulas gratuitas eu já recebi depoimento de terapeuta falando que já sentiu um movimento, que já viu as coisas mudarem no perfil por causa dessas orientações. Então, valoriza, aplica e crie sequências estratégicas, tá? Essas sequências você pode tanto aparecer em vídeo ou não. Essas sequências também podem ser em texto, tá? Tem como agendar o stories para ficar com mais autonomia, né, com seu tempo, ter mais liberdade, se fazer presente. Você pode utilizar os stories de uma forma muito poderosa, porque se você pensar, custa R$0 e traz vendas, autoridade, conexão. Outro dia eu vendi mais de R$1.500 com uma sequência de stories que eu gastei ali um tempo para fazer, sem investir nada. Então, é muito mais fluido. Eu também vejo muitas terapeutas, tá, que só pensam em ter mais seguidores. O que acontece? É claro que a gente quer ampliar o alcance da nossa voz para cada vez mais pessoas. Mas será que você já sabe se relacionar com os seguidores que você tem? Será mesmo que é um público tão desqualificado ou você que não está sabendo se comunicar nos stories? Porque os stories são a ferramenta mais assim direcionada para esse relacionamento com as pessoas que estão no seu perfil, né? Porque como eu falei, o feed ele aparece, mas muitas vezes aparece até mais para as pessoas que não te seguem com os anúncios. Então, será que você não está sabendo se comunicar? Será que você pode sim se comunicar melhor e ainda assim atrair mais seguidores? Então vai treinando, porque quando o seu perfil estiver maior, você já vai estar expert em gerar desejo pelos stories. Então é uma oportunidade. Esse é o momento de você treinar para que de forma natural você consiga vender. E aí, tempo e treino. O que isso não faz com a gente? Você treinar, praticar, gerar desejo pelos stories. Daqui a um tempo você vai estar voando, prosperando cada vez mais, tá? E fazer stories gasta muito mais tempo quando a gente tenta tirar uma ideia do absoluto zero. Mas se você tem uma sequência que é só adaptar, montar as narrativas, vai ficar mais rápido. Com o tempo vai ficar cada vez mais fluido, tá? Inclusive, eu já criei sequências, mais de 30, para você ter equilíbrio entre essa questão de frequência, de respeitar o seu ritmo, porque tem dias que eu também não quero aparecer, que eu não sinto vontade, mas eu sei que é importante ter consistência e aí eu coloco as sequências estratégicas. E o dia que eu quero aparecer, eu também uso essa linha de raciocínio para me guiar no vídeo e fica cada vez mais rápido, cada vez mais leve e gostoso de fazer, tá? Então, a boa notícia é que no meu treinamento Stories Autênticos, você vai poder copiar, colar, adaptar as sequências de stories que geram conexões, que geram conexão, que geram engajamento,
e vendas instantâneas mesmo sem mostrar tudo da sua rotina. Então é um treinamento bem prático nesse estilo aqui, tá? Com videoaulas bem objetivas, rápidas, para te ensinar a utilizar o poder dos stories e transformar visualizações em vendas de forma leve. Tá? Para terapias holísticas, ele foi pensado e desenvolvido para quem oferece terapia sistêmica, integrativa, energética, holística. Você vai aprender a nunca mais ficar perdida sem saber o que postar, porque lá vai ter esse direcionamento. Vai aprender como criar essas sequências com acesso a roteiro para despertar o desejo de compra espontâneo. Vai aprender como se organizar para ter mais liberdade de tempo, como transformar esses seguidores em clientes, mesmo sem aparecer todo santo dia, e como vender pelos stories de uma forma orgânica, mais natural, tá? Tem alguns bônus também, como eu falei, mais de 30 sequências prontinhas para você copiar, adaptar e prosperar muito. Tem videoaula gravada sobre a estrutura básica que um perfil que vende todos os dias precisa ter em relação a bio, destaque, e checklist prático com os 3 tipos de post para você publicar no seu feed e gerar desejo de compra imediato pelas terapias. Então é um treinamento muito completo. Ele ainda está com uma oferta especial, então 12 parcelas de R$19,66 ou R$197 à vista. Qualquer dúvida você pode esclarecer dentro da plataforma de estudo, que é da Hotmart, a área de membros, e você tem acesso a esse material durante um ano, tá? Então, inclusive, né, não só eu, mas as minhas clientes também conseguem vender terapias pelos stories de forma muito mais rápida, mais fluida, sem ter a vida de blogueira. Então, já desencana disso. O link vai ficar logo abaixo desse vídeo. Vem que eu tô te esperando, eu não sei por quanto tempo que eu vou deixar esse preço. Então, aproveita, clica no link o quanto antes e vem ser minha aluna aí no treinamento Stories Autênticos, tá? Depois me deixa saber como que essa aula reverberou para você, como que você se sentiu. Se você também quiser ganhar esse mapa mental que foi apresentado aqui na aula, me envia lá no direct um depoimento sincero, potente de como foi essa super aula aqui, de como fazer stories para vender as terapias mesmo sem mostrar tudo da sua rotina.